de Jerusalém. Marchai, marchai, povo do Senhor, marchai, tomai posse da terra, gritai, ei, gritai, povo do Senhor, gritai, ouvi o som da trombeta. Somos o exército de Deus, marchando sobre a terra, mais que vencedores em Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, 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 neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Olá, pela graça de Deus nós nos reencontramos para adorarmos juntos ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. É muito bom podermos fazer isso mais uma vez. Eu quero fazer uma saudação muito especial a você que talvez pela primeira vez esteja conosco. Esse é o canal da Igreja Batista Pedras Vivas e é muito bom tê-lo aqui. Por favor, se inscreva, acione o sininho de notificações e esteja muito à vontade conosco. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, dando início ao culto desta hora. Eu quero ler o texto de Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, 35 a 39. É um texto belíssimo que nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é uma palavra que realmente nos chama à adoração, nos chama a glorificarmos a Deus, sabedores de que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus através de Jesus Cristo. Por isso eu quero te convidar agora a nós adorarmos e a celebrarmos ao nosso Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos.
O nome de Jesus sará os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nós já adoramos ao Senhor, nós já cantamos ao Senhor, mas eu quero te convidar agora a nós também orarmos juntos, nós falarmos com o nosso Deus. E mais uma vez eu quero ler uma passagem bíblica, eu quero ler um texto da palavra de Deus e quero te convidar a me acompanhar nessa leitura. Romanos 8, de 24 a 28, nos diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Com isso em mente, com a verdade dessa passagem em mente, de que na esperança nós fomos salvos. Eu gosto muito desse texto porque ele é revelador. Ele, ao falar de esperança, ele nos revela o ambiente em que a fé acontece, o ambiente em que a fé germina. A fé germina no atraso. A fé germina nesse ambiente que você não tem controle. É quando você tem expectativa sobre algo, mas não tem controle, você não tem domínio. Não é algo que está aqui na tua frente e que está acontecendo. Não, é algo que você aguarda com convicção de que irá acontecer, porque sabe que está nas mãos de Deus. Eu quero te convidar agora a nós todos nos curvarmos diante do nosso Senhor, que é
a nossa esperança. Querido Deus, nós te damos graças por tua bondade, teu amor, tua provisão. Nós te damos graças pelo Deus maravilhoso, lindo que és, pelo Deus santo e poderoso, mas também justo, verdadeiro, misericordioso, paciente, perdoador. Nós sabemos que o Senhor continua onde sempre esteve, na sala de controle, no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. E é isso, Deus, que nos traz esperança. É quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para o alto, nosso coração se enche de esperança. E nessa hora, Deus, nós queremos exercitar a nossa fé. Nós queremos interceder por pessoas, por famílias. Queremos, Deus, interceder por aqueles que estão em tratamento de saúde. Pedir que a boa mão do Senhor seja estendida sobre eles. Pedir que o tratamento seja vitorioso. Pedir, ó Deus, que a cura do Senhor venha sobre essas vidas. Rogamos, Deus, pelas famílias enlutadas, entristecidas. Sabemos que só o Senhor tem o remédio, tem o consolo, e é o que nós te pedimos, Deus, que nessa hora, esse sentimento de dor, de separação, do luto, o Senhor derrame do teu consolo e essas pessoas sintam o teu amor e a tua presença. Deus, mais uma vez nós intercedemos pelas famílias, toda a igreja, Deus. Nós te pedimos pelos casamentos, nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a convivência no lar. Abençoa, Deus, os casais, que cada um consiga, Deus, olhando para ti, olhando para o Senhor, receber de ti renovo, força e coragem, para continuarem, Deus, marido e mulher abençoando-se mutuamente. Derrama, Deus, sobre as famílias da igreja da tua paz santa e bendita. Abençoa, Deus, os filhos e netos, cada geração. Abençoa jovens, adolescentes, crianças. E rogamos-te mais uma vez pela vida dos nossos idosos. E também sobre eles, Deus, o teu amor seja derramado. E eles se sintam protegidos, seguros em ti. Rogamos, Deus, também pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, essas diferentes autoridades, ó Deus, que o Senhor permitiu que estivessem sobre nós neste momento. Nós intercedemos por todos eles, Deus. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre eles. Pedimos, Deus, que o Senhor os dirija, os corrija, os abençoe. E que através deles, Deus, todo o povo seja abençoado. Pedimos-te, ó Pai, por esta igreja, pelas demais agências tuas espalhadas nessa terra, que a luz do Senhor continue a brilhar através do teu povo. Rogamos-te, Deus, pelos missionários nos campos. Pedimos, Deus, pela segurança deles. Pedimos, Pai, que o Senhor continue a renovar o chamado. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que eles também estejam em paz e guardados em ti. Abençoa, Pai, cada pequeno grupo desta igreja, cada líder. Abençoa, Pai, a liderança de cada um. Que nós consigamos, Deus, como igreja e como grupos, crescermos abençoando uma vida do outro para a glória do teu próprio nome. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, por estarmos neste momento te adorando e te bendizendo, porque tu és o Deus da nossa vida. Nós nos alegramos em ti e oramos em nome de Jesus. Amém.
Nós sabemos que o nosso culto ele é feito de momentos. Momento de adorarmos a Deus com cânticos, momento de orarmos ao Senhor, momento de meditarmos na palavra. E nesse momento eu quero encorajá-lo a adorar a Deus através da entrega do seu dízimo e da sua oferta. E eu oriento que você faça isso através de transferência bancária. Os dados da igreja, da conta da igreja estão aí. E eu louvo a Deus, porque mesmo nesse tempo que nós estamos com o templo fechado, tantas pessoas, muitas pessoas têm mantido essa chama acesa, essa chama da adoração, da gratidão, da fidelidade, da generosidade. E eu quero encorajar toda a igreja a permanecer nisso que temos aprendido. E que Deus continue a nos sustentar e a ter misericórdia de nós. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar aqui de novo, podendo louvar a Deus com a família Pedras Vivas. E que nesse momento a gente possa estar entregando nosso louvor, a nossa adoração àquele que é o único merecedor, a Jesus. Que nós possamos estar conectados com Ele nesse momento. Então vamos louvar a Deus. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela frente, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é. Eu vivo pela frente, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é. Eu vivo pela frente, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é. Eu vivo pela frente, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei,
és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. O mesmo Deus que criou os céus e mares, que nós cantamos no início do culto, é o Deus que por amor se fez homem. Veio até a terra, habitou aqui, morreu na cruz, levou os nossos pecados, todos ali naquela cruz. Mas ressuscitou, está vivo, e por isso nós temos e podemos ter uma vida livre, uma vida plena com Jesus. E é isso que nós vamos cantar. Eu te convido a adorar e continuar adorando esse Deus que por amor se entregou por nós. Que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares.
Esse momento do culto nós queremos compartilhar a palavra de Deus e meditarmos juntos. Eu tenho certeza que você quer isso também, assim como eu. Nós possamos refletir juntos na palavra do Senhor. E hoje nós chegamos ao final dessa primeira carta de Paulo a Timóteo. E eu fiquei até um pouco surpreso quando eu fui olhar qual foi o primeiro sermão. Quando que foi? Foi no último final de semana de maio. Nos últimos 4 meses, excetuando-se os cultos especiais de ceia, nós refletimos com base nessa carta e chegamos ao final dela hoje. Eu tenho certeza que muitas lições nós podemos tirar desses escritos de Paulo a Timóteo que se aplicaram às nossas vidas. Então vamos ao texto de hoje. Capítulo 6, o último capítulo da carta, a partir do verso 17 até o verso 21, o texto nos diz assim: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Mais uma vez, Paulo vai dando sequência a um pensamento que ele já desenvolveu antes e ele vai aprofundando. Na semana passada nós já vimos bastante de um princípio da relação com o dinheiro e com bens materiais. E agora ele orienta Timóteo, que, como você sabe, havia sido deixado em Éfeso para pastorear aquela igreja. Ele orienta Timóteo como que Timóteo deveria fazer ou o que deveria fazer para lidar e pastorear e ajudar espiritualmente as pessoas ricas daquela igreja. Então nós podemos olhar para esse texto hoje e avaliar as nossas vidas. E eu preciso, para que isso aconteça de forma mais clara, eu preciso te dizer uma coisa. Não havia, no período que Paulo escreveu a Timóteo, classe média. Ou a pessoa era rica, ou a pessoa era pobre. Então, o remediado não existia. Então, muitas das coisas que são relacionadas aos ricos daquela época, hoje, de fato, se aplicam a pessoas da classe média dentro do nosso contexto. Então, a pessoa tinha o que comer, tinha o que vestir, tinha algum tipo de conforto, tinha alguns bens. Esse é o rico dentro desse contexto. Então, não olhe para esse texto dizendo assim, essa palavra não é para mim, porque eu não sou o rico. Diante do que é a riqueza e quem era o rico daquele contexto, em sua grande maioria, há grande relação conosco. É a pessoa que possui bens, que possui um salário, que possui um mínimo de conforto, que possui algum tipo de segurança econômica. Esse é o rico daquela circunstância. Mas, na verdade, o que a gente pode perceber aqui é que, independente de rico ou pobre, de grupos sociais, nós vamos aprofundar o estudo sobre o relacionamento com bens materiais a partir do ensino de Paulo a Timóteo. Não há nada na Bíblia que condene a riqueza ou a prosperidade. Isso é muito importante que fique claro. Nós temos vários heróis da fé, nós temos ícones da Bíblia que foram ricos. Abraão foi rico, José foi rico, os reis, quando nós vemos os reis de Israel. Então a Bíblia não condena a riqueza nem a prosperidade. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, que é a idolatria, o apego às riquezas, a avareza,
a insensibilidade para com os necessitados. É isso que a Bíblia condena. E na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, haviam grupos de pessoas que eram ricos e que precisavam de pastoreio. Muitos deles haviam se convertido, muitos ricos. Lá no livro de Atos, quando narra a passagem de Paulo evangelizando em Éfeso, pregando o evangelho em Éfeso, nós vemos que muitos que se converteram, eles eram praticantes de feitiçaria e eles queimaram livros de feitiçaria. Ter livro era uma coisa muito rara, era caro, muito caro. Então, aqueles livros queimados ali eram uma pequena fortuna. Livro era um luxo que só os ricos poderiam ter. E esses que estavam convertidos ao Evangelho, eles estavam agora sobre o pastoreio de Timóteo. Embora eles fossem minoria na igreja, eles também precisavam ser pastoreados. E é por isso que Paulo vai finalizar a sua carta sem esquecer de mencionar também esse grupo. E aí eu quero fazer alguns destaques. O primeiro destaque que eu quero dar está nos versículos... Começa aqui no versículo 17 mesmo, quando apresenta o papel do pastor, o pastor Timóteo. E o Timóteo deveria exortar ou encorajar com persuasão, tem uma ideia de ordem, também os ricos deste mundo a algumas coisas. E é interessante que já começa com a ideia de que são ricos do presente século, em outra versão, ou ricos deste mundo, dizendo que a riqueza deles vale para este mundo. O que é o presente século? É o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É o tempo em que nós estamos. Então está se referindo a pessoas desse tempo que eram ricas e que Timóteo deveria exortá-las. E aqui já o primeiro ensino começa a aparecer, é de que bens materiais só servem para esse tempo mesmo. Ninguém vai levar nada para a eternidade, nem para o céu, nem para o inferno. Nada se leva daqui. O texto avança e as orientações que Timóteo, o pastor, deveria dar aos ricos era de que eles não fossem orgulhosos, nem depositassem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Então, duas são as ameaças para a vida daquele que é abastado, da vida daquele que está com alguma folga econômica. O primeiro, o orgulho, que pode levar à soberba e pode levar ao desprezo por quem tem menos. Esse é um primeiro risco daqueles que têm recursos. O primeiro risco de pecado, a primeira coisa que ele vai ter que lidar é dominar o seu orgulho. Eu dei certo, eu prosperei, eu aconteci, eu estou grandão agora. A segunda é confiar nessa riqueza, nesse dinheiro, nesse patrimônio como segurança para a sua vida. Tanto que Paulo já coloca como adjetivo a essa esperança, depositem sua esperança numa riqueza, e o adjetivo que ele coloca, que é instável, a instabilidade da riqueza. E é interessante que o tempo todo nós somos bombardeados com a ideia de que para nós estarmos seguros, para nós nos sentirmos seguros, nós precisamos o quê? De patrimônio, de dinheiro, de bens. Quem está seguro nessas coisas, segundo Paulo, se apegou a uma estabilidade precária demais, a uma esperança em algo que é absolutamente instável. Óbvio que naquela época eles tinham muitas ameaças. Por exemplo, se alguém fosse rico porque tinha uma lavoura muito produtiva, uma situação climática adversa ou pragas poderiam já destruir aquilo tudo. Então eles tinham talvez menos segurança econômica, mas não é tão diferente para nós. E a pandemia está aí para provar isso. Muitos que estavam em grande estabilidade estão convivendo com dificuldades.
mas não porque é da pandemia ou porque era da praga que alcançou a lavoura de alguém lá no passado ou ainda no presente. Não, é porque essa é uma condição humana, essa é uma condição da vida. E o que Paulo está chamando a atenção aqui é aonde você deposita a sua confiança e a sua esperança. Eles tinham as ameaças deles, nós temos as nossas, mas o que Paulo está nos chamando é a confiarmos em Deus. Olha o texto como segue. Mas confiem em Deus, tanto os ricos dos dias de Timóteo. Timóteo deveria dizer isso para eles. Olha, não confiem na riqueza e nos bens materiais de vocês, mas confiem em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ele criou o contraste entre a instabilidade da riqueza, do bem material, para a estabilidade da rocha eterna, confiável em todo o tempo, que é o Senhor. É Ele quem supre as nossas necessidades, nos dando generosamente e para nossa alegria, para que nós desfrutemos daquilo que Ele nos dá e desfrutemos em paz, desfrutemos reconhecendo as mãos que nos deram. Confiem em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso prazer. Então ele não está dizendo que, olha, você não deve sentir prazer nas conquistas materiais, não, mas ele está dizendo que a sua confiança ou esperança não deve estar nisso. E você precisa saber bem de onde vem, qual é a fonte de toda a bênção, de tudo de bom que acontece na sua vida. Há uma origem, há uma fonte. As mãos de Deus é que estavam sobre você, te abençoando. Há um texto em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 11. De 11 a 18, não é um texto pequeno, mas eu quero ler porque ele é muito esclarecedor. Paulo está criando aqui esse contraste entre confiar no bem material ou confiar em Deus, porque ele tem bem claro que a confiança e a esperança colocadas em qualquer coisa fora de Deus é idolatria. Então lá Deuteronômio 8, a partir do 11, diz assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça, preste atenção, não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Que texto esclarecedor! E nós percebemos que não importa a geração, a tentação sempre está presente. O alerta que Paulo faz a Timóteo, que ele deveria fazer aos ricos, é o mesmo alerta de Deuteronômio 8, de que as pessoas ao crescerem, ao conquistarem, elas sempre lidarão com o risco de se sentirem mais do que são e se esquecerem de Deus. A riqueza da igreja, a riqueza do cristão é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha e a sua riqueza. Segunda consideração que eu quero fazer está no versículo 18.
Qual que é a prevenção? Como nós podemos nos prevenir para não cair no pecado da idolatria, para não nos apegarmos e não nos relacionarmos de forma pecaminosa com o dinheiro e com os bens materiais? A orientação começa aqui a partir do 18. A prevenção para os ricos, quando diz assim, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Se você tem conforto, se você tem o seu salário, se você tem, se a sua geladeira está cheia, se o seu armário, a sua despensa está cheia, louvado seja Deus por isso. Essa orientação são para pessoas exatamente assim. E as expressões aqui também são muito claras. Faça o bem ao outro, ao próximo, ajude pessoas que estão carentes, invista no reino. Enquanto estamos na terra, povo, a igreja avança e a igreja também precisa de recursos. Na glória não vai ser mais preciso. O tempo da generosidade, o tempo das expressões de generosidade, o tempo de investir no reino é agora, não é na eternidade. Lá não precisa. Sejam ricos de boas obras, tendo tantas oportunidades como tem quem está abastado, que pudessem então usar parte da sua riqueza com obras que glorifiquem ao Senhor, abençoando outras. Por isso a última expressão, generosos em dar e em repartir. Generosidade nada tem a ver com dinheiro. Nada tem a ver com quanto se tem no banco. Nada tem a ver com o tamanho da casa, o número de televisões, de telas que tem uma casa, ou o automóvel, ou os automóveis que estão na garagem. Generosidade nada tem a ver com isso. Generosidade não tem relação com o que se tem, mas com aquilo que se sente, com quem a pessoa é. Generosidade não é medida pela posse de uma pessoa. Alguém pode ter muito, ou alguém pode ter pouco, e ser generoso. Porque a generosidade é exatamente essa capacidade de estar pronto para repartir e se alegrar com isso. Não ter pena do dinheiro que vai, não ter pena do bem que vai, não ter pena daquilo como se fosse uma perda. Eu estou perdendo e me dói perder. Não, eu me alegro em multiplicar e eu sei que é a minha fonte. E eu glorifico ao Senhor que tudo me deu e eu me alegro com expressões de generosidade. Eu me alegro em repartir. Eu me alegro em abençoar. Porque eu sei que Deus é a minha riqueza. É óbvio que quem tem mais, ele tem mais possibilidades, ele tem mais oportunidades. Mas existem pessoas com tão pouco, tão generosas, e o testemunho delas é muito impactante. Não entregue aquilo que não te custe nada. Faz isso não. O modelo de Jesus Cristo não é esse. O modelo do Deus da Bíblia não é esse. O modelo do Deus da Bíblia é entregar a vida, é entregar o Filho amado para morrer por pecadores. Esse é o modelo que nos chama a olharmos as nossas conquistas materiais, olharmos os bens, o patrimônio construído e darmos glórias a Deus e aprendermos a sermos felizes, a sermos alegres com o que Deus nos tem dado e sermos ainda mais realizados quando nós temos a oportunidade de repartir e multiplicar bênçãos materiais na vida de outros, investindo no reino, abençoando aquilo que Deus de fato quer abençoar. Outra consideração que quero fazer agora no versículo 19 é que Deus é tão gracioso que Ele ainda reserva um extra, Ele reserva um plus para o seu povo. Olha o que o versículo 19 diz.
ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Você já ouviu falar de galardão? Galardão. Então, o que Paulo está pensando aqui com Timóteo? Ele está dizendo, ó, vamos pensar juntos aqui que a vida eterna é o maior bem, o mais precioso bem de todos. Que o presente século vai terminar e passa rápido, e que ninguém vai levar nada daqui para passar uma eternidade inteira. Então ele está dizendo o seguinte: daqui a pouco Jesus vem em glória, e o pensamento daqueles dias era dominante nesse sentido, de que Jesus voltaria naquela geração. Ele vai estabelecer novo céu e nova terra e tudo que essa conquista aqui, ó. Mas esse Deus é tão generoso porque Ele te abençoa nesse tempo. Ele te dá forças, Ele fortalece o seu braço para o trabalho, Ele dá oportunidades a você, Ele tem misericórdia da sua vida, Ele vem ao encontro para suprir suas necessidades, mas Ele ainda guarda para você algo muito especial na eternidade, que tem relação direta com a sua capacidade de multiplicar bens materiais, bênçãos materiais na vida de outros. Você vai falar, mas então ele está comprando a salvação? Não. Ele jamais poderia comprar a salvação. Isso não tem a ver com salvação, tem a ver com santificação. Ele está dizendo que quanto mais nós nos parecemos com Jesus e temos um coração generoso, mais nós estamos investindo para a eternidade. Deus quer dar presentes, Deus quer dar galardão, que são os presentes da eternidade, porque esse Deus é generoso. Esse tesouro que Paulo está falando na eternidade é o galardão. Então, o que eu quero te dizer? Que o maior e melhor investimento, o mais seguro investimento, o mais rentável investimento é investir naquilo que Deus quer abençoar. O tempo é agora. Essa é a hora da igreja expressar generosidade ao mundo que não conhece isso. Não conhece essa alegria de dar que vem da presença de Jesus dentro do coração. É um baita testemunho. Última consideração que quero fazer, e aí, começando ali do versículo 20 e 21, que são os versículos finais. Finalmente, Paulo vai dar 3 conselhos para Timóteo. Paulo, se alguma coisa ficou, quero reavivar alguma coisa que eu já tratei. E quais são esses conselhos? Dá uma olhada. E você, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Em outras palavras, feche seus ouvidos para conversa fiada e conversa nociva, conversa que destrói, que é característica dos falsos mestres, que gostavam exatamente dessa controvérsia. Feche seus ouvidos para isso, Timóteo. Não dá atenção para isso, não, porque tem coisa de muito valor para você dar atenção. Então você fecha seus ouvidos e guarda aquilo que foi confiado a você. O que foi confiado a Timóteo? O Evangelho, a anunciação do Evangelho, o pastoreio das pessoas, a formação de líderes. É isso que Timóteo deveria focar a sua energia. Quanta energia nós gastamos com coisas que não deveríamos gastar e que não trazem edificação alguma. E aí Paulo avança e ainda diz, olha, ele alerta para que alguma coisa que era falsamente chamada de conhecimento. E ele diz qual que é o resultado desse conhecimento, que nada tem a ver com o conhecimento da palavra ou de Deus, que era a gnose daqueles dias. Diz assim, olha, pois alguns professando se desviaram da fé. Professando o quê? Esse conhecimento, que é falso e que causa muita controvérsia e reações que nada tem a ver com Deus, ou seja, destrói.
falsos mestres ensinavam que a salvação era adquirida através de um tipo de conhecimento secreto, que constava de uma hierarquia de anjos ou divindades. Na verdade, esse tipo de conhecimento é um conhecimento esotérico, que nada tem a ver com a palavra de Deus, porque o cristianismo não é religião de mistério, é o contrário disso. O cristianismo é revelação de Deus. O que é a Bíblia, se não a revelação de Deus, o registro da revelação de Deus para nós? O que é Jesus Cristo? É a revelação tomando forma humana. É Deus fazendo funcionar na vida de Jesus o seu Filho. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus abomina. E o que é isso? É a revelação de Deus. A revelação máxima de Deus é Jesus. Se você quer conhecer a Deus, você não deve procurar no esoterismo, você não deve procurar naquilo que é mistério, mas naquilo que é revelado, na pessoa de Jesus Cristo, do registro disso que há na sua palavra, na palavra do Senhor. Éfeso era um lugar de muito ocultismo. E também a nossa sociedade vive debaixo de tanto ocultismo. Tantas pessoas imaginam um Deus que é encontrado no mistério, quando na verdade ele já se revelou. E é o Deus da revelação que eu e você devemos colocar a nossa esperança e a nossa confiança, porque Ele supre as nossas necessidades, porque Ele é generoso e o que Ele nos dá tem a sua bênção para nosso prazer, para nosso desfrute, para multiplicarmos na vida de outras pessoas. Obviamente que Paulo diz que aqueles que seguiram esse caminho esotérico, eles se desviaram da fé, não vão andar juntos. E a última expressão paulina, a graça esteja com vocês. E essa frase me chama a atenção, porque Paulo está escrevendo a Timóteo, mas ele deseja a graça não somente para Timóteo, mas também para a igreja. E ele sabia que leria, que ouviria a carta, que a carta seria lida diante da igreja. E a graça de Deus, isso não é um jargão não, irmãos. Não é jargão, não é uma frase assim, vamos encerrar com uma frase bonita. Não é não. É uma convicção de que se não for a graça de Deus, o relacionamento pastor e igreja emperra, trava. Se não for a graça de Deus, se não for a ação da graça de Deus no coração das ovelhas, no coração do pastor, corrigindo a ambos, nutrindo a ambos, trazendo esperança para ambos, sabedoria para ambos, não vai. Porque essa obra não é humana, essa obra é do Senhor, é a igreja de Jesus Cristo. Quero encerrar com algumas aplicações, alguns ensinamentos que nós podemos tirar dessa última sessão que vimos. A primeira que eu destaco é que pastor não deve ter medo de admoestar os ricos da igreja, nem os pobres. Não importa se tem muito, se tem pouco, se não tem nada. Isso não é referência para nenhum pastor. Pastor deve ser corajoso. E a igreja deve entender isso. Que não importa se tem muito ou se tem pouco. Se é necessário, se precisa de admoestação, é um ato de amor admoestar, é um ato de amor encorajar, corrigir e dizer, olha, você tem tanto. Deus tem te abençoado tanto. Deus está te chamando para investir em pessoas que não têm. Deus está te chamando para multiplicar essa bênção na vida de outros. Isso é um testemunho grande da presença e do amor de Deus na sua vida. Interessante também que o texto, isso percorre toda a carta. Paulo chama a vivência de um evangelho puro e de um evangelho simples, em que as pessoas são felizes, elas são ricas em alegria e realização, não pela conquista material, mas porque elas foram conquistadas por Jesus. Jesus é a alegria, Jesus é a fonte de alegria dessa igreja, seja de rico, seja de pobre. A igreja de Jesus se alegra
em Deus. A principal alegria e fonte de contentamento é o Senhor Jesus, que nos salvou dos pecados. Tivéssemos nós muito, tivéssemos pouco, tivéssemos nada, nós fomos salvos por um único Salvador e chamados para uma única família, que é a família do Senhor. Não coloque suas esperanças na riqueza, no patrimônio, nos bens adquiridos, no saldo da conta bancária, no investimento que você fez. Não coloque sua esperança nisso. Que a sua esperança esteja de fato na rocha firme e eterna, que é o Senhor. O Senhor é misericordioso e tem o que todos nós precisamos. Ele é generoso e nos dá além do que precisamos. E Ele nos chama a desfrutarmos e aplicarmos daquilo que Ele já nos deu. Seja generoso, invista no reino, abençoe projetos, compartilhe com alegria o que Deus tem feito na sua vida. Confiemos em Deus, Ele não nos desampara, Ele não vai faltar. Aprendamos a não sermos orgulhosos quando tivermos alguma conquista expressiva, quando tivermos alguma vitória, mas que o nosso coração seja sempre grato ao Senhor. Oremos pelos ricos, pelos abastados, para que Deus lhes dê um coração generoso. Oremos pelos que têm pouco e estão carentes, para que sejamos todos nós instrumentos de Deus para suprir necessidades, levar alegria para a mesa, levar alegria e dar condição digna para as pessoas. Que a alegria do cristão se manifeste também nessa dimensão material da vida. Que Deus nos abençoe a todos. Eu quero orar com você. Pai, nós aprendemos tantas coisas, Deus, nessa aventura que foi conhecermos um pouco mais detalhadamente a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta. E hoje, Deus, mais uma vez, nós somos chamados a refletir sobre nosso relacionamento com o dinheiro e com os bens materiais. E o que eu quero te pedir, Deus, é que o Senhor nos livre da miséria de nós sermos idólatras, nós colocarmos a nossa esperança e a nossa confiança em qualquer coisa que não seja o Senhor, colocarmos nos bens, colocarmos no dinheiro. Livra-nos dessa miséria, Deus, porque nós nada levaremos daqui, toda a conquista desse mundo não tem valor nenhum para a eternidade. É aquilo que Jesus conquistou e não nós, que faz diferença na eternidade, Deus. E ensina-nos, Deus, a sermos gratos ao Senhor, a trabalharmos, estudarmos, lutarmos para termos conquista, nos alegrarmos nela, reconhecermos a Tua graça sobre nós e nos faz, Deus, generosos, semelhantes a Jesus, multiplicando Tua bênção em favor do outro. Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, porque ela é reveladora e a gente não precisa ficar envolvido em ambiente de mistério. Mas basta-nos, Deus, termos a alegria de lermos e meditarmos na Tua palavra para entendermos a Tua vontade, o Teu querer. Que nós nos alegremos cada dia mais no Senhor e na Tua palavra, Deus. E finalmente, Pai, abençoe toda sorte de bênçãos, as pessoas ricas ou abastadas, as pessoas que têm uma boa condição econômica, e trabalha nesses corações, Deus, para que sejam generosos, para que compartilhem e para que todos nós possamos, Deus, aprender juntos como igreja. Que tem muitos, que tem poucos, que não tem nada. É que todos nós somos chamados a abençoar e a suprir necessidades e sermos sensíveis às necessidades daqueles que estão fragilizados. Dá-nos um coração mais parecido com o de Jesus. Faz-nos mais generosos, Deus, em nome de Jesus. Recebe, Deus, a nossa gratidão e a nossa oração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Nós acabamos esse momento de celebração
mas nós temos grupos que se reúnem agora em salas online. E eu quero convidá-lo a participar desses grupos, se você ainda não participa, se você ainda não teve a oportunidade de participar, vem agora. Na descrição que nós temos desse vídeo no YouTube, você tem um contato, um número no WhatsApp. Entre em contato com esse número que você será orientado a participar. São pessoas, cristãos, que se reúnem numa sala virtual, numa sala online, para juntos orarem, compartilharem a palavra e abençoarem-se mutuamente. Você é muito bem-vindo. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Vem sobre nós com a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar. Vem sobre nós, vem sobre nós com a chuva, faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar. Por quê? Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vem sobre nós com a chuva, faça as águas subirem.